Bem-vindo, pessoal, mais um Hoje à Noite. Hoje estou aqui com Gabi Matos. Obrigado por aceitar. E a Simone Moura. O projeto Matriarcas da Serra, ele tem origem a partir da trajetória de uma das senhoras que foi liderança lá na comunidade. O nome dela é Dalila Barbosa. Ela faleceu em 2018, mas antes disso, né, ela teve uma atuação muito importante lá na comunidade junto a outras mulheres, né? Quanto à luta pela água, conquista em relação ao transporte, instituições de educação, instituições voltadas para a educação, associações, enfim. E aí, a partir desse contato com a história de vida dela, né, eu, né, enquanto moradora, me senti inspirada a contar a história dela, não somente a história dela, mas a história de outras mulheres, por entender que essas trajetórias de luta, elas se entrecruzavam, né? Então, em suma, foi a partir a história do Matriarcas, né? Todo esse projeto se inspira em uma dessas matriarcas. Então, mas fala assim, porque sempre no bairro tem um morador mais conhecido, mas no caso você tinha contato com ela? Tive contato com ela, porque assim, como ela esteve envolvida na luta pela água, por exemplo, e como eu sempre, eu nasci no aglomerado e ainda moro lá. Então, assim, a gente conhece diferentes lideranças. E ela era uma dessas lideranças que esteve protagonizando no passado, né, um passado bem recente, algumas dessas lutas. Aí foi em função disso que eu conheci ela. Quer falar alguma coisa a respeito? Eu acho bom a gente contextualizar o que se trata o Matriarcas da Serra, né? Porque a gente está falando no começo e tal, de como começou, mas o que ele é mesmo? Matriarcas da Serra, ele é um longa-metragem, né? Um filme-ensaio, mas ele não é só isso, né? Tipo assim, é um filme que teve uma base de pesquisa muito grande, assim, a gente se voltou para pesquisa, uns bons meses, acho que uns mais 6 meses, não foram? Foram uns 8. Uns 8 meses. Uns 8 meses de pesquisa com essas senhoras. Então, assim, antes da gente ir nos lugares que a gente pesquisa, geralmente, que a gente busca referências, que são bibliotecas e tal, a gente quis escutar as senhoras primeiro, para saber a história da Serra pela visão delas. Porque elas estavam lá na construção. É muito esses livros que geralmente são disponibilizados e enfim, essas histórias que são contadas são histórias muito masculinas e muito brancas, assim. Então essas não são um perfil de construção da favela de fato. Então a gente foi escutar as senhoras que são a base daquele lugar, que são a base da sociedade e daquele lugar principalmente, assim. E aí a gente começou essa pesquisa, começamos pela entrevista com elas, depois abrimos, né, para PGE, né, que chama? Isso mesmo, que PGE. São os arquivos da prefeitura e tal. E aí, o que era só um filme antes, desdobrou em publicações também, então vai rolar o filme, que é um longa-metragem, e as publicações, são 7, né? Isso, 7 publicações que falam sobre cada vila do aglomerado. Publicações escritas e tal. Isso, livros. Mas eu introduzi a entrevista como Matriarcas da Serra, não pronunciei longa-metragem, porque eu imaginei que, pelo pouquinho que eu fiquei sabendo assim, eu pesquisei, começou com um projeto para depois se transformar em um longa. Ou já começou com a ideia de longa? Comecei a Então isso aí, eu não sabia. Então já começou como, peraí, eu quero fazer um longa-metragem. Então, assim, a ideia, desde o início, logo quando a gente se reuniu, né, enquanto equipe, para poder construir essa história, a gente já sabia que seria um longa. A gente teve algumas possibilidades de fazer um documentário ou uma ficção,
Só que aí, por fim, a gente decidiu, enquanto equipe, misturar as duas coisas, fazer uma produção híbrida, né? E por ser, se me desculpe interromper, mas por ser longa, você vai usar o nome original do pessoal, os atores também, como é que é? Porque eu percebo que mistura um pouquinho com, né? Vamos lá. Como a ideia é fazer uma produção híbrida, uma produção híbrida, né? Um filme ensaio, que mistura tanto a ficção quanto o documentário, a ideia é, em algum momento, lançar mão dos nomes, né? Ou seja, contemplar os nomes das senhoras e dos demais pessoas, porque não tem só senhoras no filme, né? Então, assim, contemplar os nomes reais dessas pessoas, pela forma como elas são conhecidas na comunidade. Elas são conhecidas pelos apelidos e não pelos nomes que estão na identidade, né? Mas, ao mesmo tempo, inserir no filme personagens fictícios, com a ideia de conversar com esses diferentes públicos com os quais o filme está sendo direcionado, sabe? Até porque o filme, a gente está falando Matriarcas da Serra, só que ele, em si, ele não tem a participação somente de senhoras. Sim. São várias gerações. De mulheres? De mulheres. Tem a presença masculina, mas essa presença masculina, ela é um pouco menor. É pontual. É pontual. E outra coisa, a ideia também surgiu com uma coisa mais nicho, vocês queriam fazer essa história para a comunidade ou para todo mundo, BH, o mundo que quiser ver? Porque o meu objetivo de trazer essa entrevista também seria isso, absorver um pouquinho de pessoa, quem está nos assistindo lá, sei lá, entendeu? Independente do local que ele esteja no Brasil ou sei lá, em outro lugar, que ele veja essa ideia, ou peraí, posso fazer algo desse aí na minha cidade, entendeu? Como é que surgiu isso aí? Foi para vocês? Pode falar? Então, a ideia da produção é dialogar. Acho que tem 2 momentos que é importante responder assim, para poder falar com quem esse filme quer comunicar, né? O filme, ele se inspira na comunidade, mas as histórias que são contadas lá, as experiências e trajetórias que são contadas lá, ela dialoga com pessoas de qualquer comunidade. Sim. Qualquer comunidade. E mais que isso, assim, eu estive na mostra recentemente, na mostra de Tiradentes, eu vi o quanto que tem experiências de vida que ela não se restringe a quem é pobre. Então, assim, a gente pretende, é claro que as lutas, as dores, as alegrias, as cantigas, as brincadeiras, enfim, os diferentes temas que serão tratados lá, eles dialogam mais com mulheres, função de gênero, e isso independente se são mulheres trans, né, Gabi, ou se são mulheres cisgênero, né? Mas a gente acredita que as trajetórias que serão contadas lá, elas conseguem comunicar com qualquer comunidade, inclusive com outras classes sociais, né? Apesar disso, né, estar restrito a uma comunidade, a um aglomerado da Serra, por exemplo, né? E o roteiro ele foi se construindo ou construíram o roteiro totalmente depois começou a gravar? A gente construiu o roteiro coletivamente, enquanto equipe, né? A gente fez essa pesquisa também de forma coletiva, todas as pessoas participaram. Não tinha isso de função, se eu não estou gravando ainda, então eu não vou. Não, todo mundo participou dessa parte de pesquisa, porque era importante a gente estar em contato, principalmente para gente que não era morador. Eu, por exemplo, sou do Morro do Papagaio, que é isso que ela fala, tem uma identificação, mas que não é o meu espaço. A gente tem que entender dessa diferenciação também, enfim, de eu não tomar esse lugar, né, mas de eu estar próxima a ele. E aí a gente foi fazendo essas pesquisas juntos e depois a gente sentou coletivamente e construiu esse roteiro coletivamente, assim. Todo mundo deu a sua ideia e tal, e a gente foi encaixando as coisas, partes documentais, partes ficcionadas, assim, que era o que você estava falando, porque é um filme ensaio, né? Filme ensaio, por que a gente pensou nisso? Muita coisa da história, você querendo ou não, se perdeu, né? Dessa coisa do não registro, dessa negligência que tem com as periferias, essa história acaba não sendo registrada mesmo, porque ela existe, só que ela não é registrada. Muitas dessas coisas se perderam e aí a gente pensou que com o documental a gente conseguiria recuperar, trazer de alguma forma essa história que a gente não dá conta no documental, nesse momento, sabe? Tipo assim, de coisas que... E dessa subjetividade também do próprio lugar e tal, das próprias pessoas, entendeu? Então a gente optou pelo filme ensaio por isso.
E aí a outra pergunta que você fez, tipo assim, se é para a comunidade ou se é para a cidade e tal, é para os dois, mas a gente tem que pontuar que isso é uma atitude histórica que a gente está fazendo, é um marco histórico, a gente está pautando essa história desse lugar, que muitas vezes quando a mídia olha com violência, olha pelo lado da violência, não olha, a gente não tem registro, é igual uma pergunta básica assim, a gente não sabe quem que é o nosso bisavô, de fato, assim. Mesmo. Próximo assim, a gente não sabe, entendeu? A gente não tem direito a essa memória. A gente está construindo essa memória, está resgatando o que a gente dá conta de resgatar e também construindo, né, em conjunto e tal, nessa ideia desse longa, assim. Então isso é um marco histórico. Esse filme é para a cidade, sim, é para todo mundo se identificar, mas é para essa comunidade saber dessa história dela, entendeu? Eu conheci as meninas através de uma palestra que vocês fizeram no Palácio das Artes. O Desetiqueta. Não, achei maravilhoso. E o seu fechamento, então, foi melhor ainda. Você falando que vocês precisa ocupar lá mesmo, periferia, porque o palácio é de todo mundo. Eu achei maravilhoso. Inclusive, quem organizou foi um dos nossos parceiros, nossos aliados. Um dos nossos aliados, né, Gabi? Que é o Thiago e o Luiz, que organizaram. Eles têm contribuído bastante, assim, com esse processo, porque é isso, assim. Mas a pergunta que eu ia fazer é o seguinte. Por ser uma visão mais feminina, no dia lá, tinha alguns moradores mais antigos, homens, que ficaram meio assim de... Porque essa visão sua tal. Vocês tiveram muito isso? Tiveram muito essa ideia aqui? Por que você está falando só da visão das mulheres tal? É porque é disso que a gente trouxe, assim, que a gente começou falando, de quem que é apagado na história, geralmente. Assim, quem tem voz, geralmente, é o homem. Geralmente, não. O nome de rua, né, que você comentou lá também. Sim, prioritariamente é o homem que tem esse poder da palavra, fraga, esse direito de contar a história. A gente está fazendo uma reparação histórica aqui, tipo assim, é uma ideia de trazer essas mulheres. Não de anular a existência desses homens, porque eles estão lá, de alguma forma eles estão lá também. A gente reconhece. Isso, a gente reconhece. Só que não é dar voz, mas potencializar essa voz, porque a gente não dá voz a ninguém, todo mundo tem voz, mas potencializar essa voz, que muitas das vezes não é, que é a menos ouvida de todas, fraga, tipo assim. É massa, a gente sabe que o homem contribuiu, mas deixa as mulheres também. Fraga. O silêncio, inclusive nesse dia que a gente está falando dessa roda que teve no Palácio das Artes, houve um momento de silêncio devido a uma pergunta dela, que foi o seguinte: alguém aqui me cita 3 nomes de ruas ou beco ou até vila com nome de mulher. Não foi? Houve aquele silêncio. Assim. Então, aí o que a gente... Esse exercício, né, que foi proposto neste dia, né, na roda de conversa no Palácio das Artes, na Mostra Desetiqueta, foi exatamente para a gente também deslocar esse olhar quanto a essa presença feminina na construção desses espaços na cidade, incluindo aí as comunidades periféricas, né? A gente tem que pensar que estruturalmente a nossa sociedade é extremamente machista, né? E ao deslocar esse olhar, ao provocar esse desconforto de perguntar onde estão as mulheres na história dessa cidade, demarcar, por exemplo, o protagonismo das nossas mães, das nossas avós, das nossas bisavós, enfim, toda uma leva de mulheres que vieram antes de nós e que na maior parte das vezes o seu nome na história são apagados. A gente vê na cidade, mesmo nas comunidades, os nomes das ruas, os nomes das vielas, com o nome de desembargador, nome de marechal. Que nem pisou lá, provavelmente. Isso, nome de ditador, né? Em sua maioria, homens, igual a Gabi falou, homens brancos, né? Ricos, né? Então a gente pensa que a história ela ainda é contada no viés masculino. Então, quando a gente assume, né, através de um projeto, né, de contar esse outro olhar, essa outra experiência que passa por um lugar feminino e em sua diversidade, porque são mulheres negras, são mulheres pardas, são mulheres brancas, são mulheres pobres, são mulheres classe média, são mulheres trans, são mulheres lésbicas, né? A gente tá trazendo a dimensão política também, porque ao exibir, igual
igual a gente estava comentando, né? A ideia é que esse filme circule pela cidade, mas prioritariamente ele circule na comunidade, né? Então a gente falou assim, gente, a gente tem um protagonismo enorme, a gente que levantou isso aqui, com a participação de nossos aliados, de nossos parceiros, a gente entende dessa participação masculina, mas o que a gente quer afirmar, a palavra certa é essa, é afirmar essa presença, esse protagonismo feminino, e isso precisa ser visibilizado, porque, igual a gente estava comentando, esses nomes femininos, até pouco tempo atrás, nomes de mulheres negras, tirando as comunidades, mas podia ser de um quilombo, não figurava nos livros de história, e isso interfere na nossa memória coletiva. A nossa sociedade só é estruturada em torno do machismo e do patriarcado em função desse apagamento que todos os dias ele atravessa a gente, sabe? E aí quando a gente lança esse olhar, mesmo que seja para algumas mulheres, porque a gente também sabe das nossas limitações, né, Gabi? É um projeto financiado, então é pouco tempo de execução. A gente também tem nossas limitações, porque o aglomerado ele é muito grande. Sim. A gente não dá conta de contar toda a diversidade das histórias, mas a gente foi pensando, a partir de alguns marcadores, né, quais dessas histórias elas revelavam a potência que dialogaria com outras trajetórias, né, na cidade, né? E isso é importante, isso tem uma dimensão política, porque não vai ficar agora. A gente vai exibir agora, 2020 a gente faz essa pré-estreia, mas a gente pensa que isso... Data, tem uma data prevista, alguma coisa mês? Ainda não. A pré-estreia... Você comentou comigo, você foi ao Festival de Tiradentes, você foi só para observar ou você foi levar o projeto? Não, eu fui observar, gente. Porque também é um processo, né? É uma pesquisa constante, na verdade. E como que foi como que foi a criação, vocês montaram a equipe? Peraí, essa pessoa combina com essa ideia, a Gabi combina com essa ideia e tal. Como é que foi isso? Eu sei que chamou a gente, Então, são pessoas... então eu vou contar um pouquinho dessa equipe, né? A equipe tem 9 pessoas. São 6 mulheres e 3 homens, né? Com trajetórias e idades diversas, né? Então, assim, tem questão de cor também, que também é diversa, localização na cidade também é diversa, mas majoritariamente são mulheres negras. De lá? Da Serra? Não, diferentes comunidades, igual o Gabi falou. 3 são de lá, né? 3 mulheres são de lá. Eu sou Afonso. Eu sou Afonso lá do Céu Azul e tal. Membro honorário. Membro honorário, porque ele foi morador lá. Sou Afonso. Eu vou entrevistá-lo. Você conhece? Isso. Fazer um convite para ele. Isso. E aí, como que foi montada essa equipe? Eu já conhecia cada um desses membros de outras experiências. Então, são pessoas que eu tenho muita admiração pelo trabalho, assim, que eu já tive contato através de um projeto que eu idealizei no passado, coordenei no passado, que chamava Cine de Rolê. Eu conheci muita gente do cinema na cidade, com diferentes experiências. E foi inicialmente a partir desse contato, né, com exceção do Seu Afonso, que eu conheci cada um dessas pessoas, que eu tive a chance, a grande oportunidade de ter na equipe, assim. Cada um com suas diferenças, não vou falar que assim, montar uma equipe tão diversa é mil maravilhas, mas eu acredito que essas diferenças só agregaram mesmo, assim, para que a obra ela tivesse essa, que o Nego D falava, que negócio... Picos, curva dramática. Essas curvas dramáticas, porque é isso, é do humano essas diferenças, e de alguma forma a narrativa ela conseguiu explicitar isso, assim, essa diferença masculina, por isso que a gente de alguma forma trouxe o machismo. A gente não tinha pensado inicialmente em trazer o machismo para o filme, ele não era um marcador, mas aí como a gente viu que a questão do machismo ela é estrutural, não tem como, tá vendo como o olhar é viciado também às vezes? E aí foi isso, assim, são indivíduos, como que eu coloco? Vamos colocar indivíduos com diferentes experiências na cidade, desde o teatro, produção, fotografia, cinema, design, comunicação, atuação, dança, pesquisa, fotografia.
enfim, são olhares muito diversos. E a forma também de olhar o feminino, de olhar o periférico também, é muito diverso. É porque é isso, é um filme, o produto é um filme, mas que a gente almeja é para além do filme, sabe? É um movimento, é disso, conheça a sua história, isso sabe? De onde você for, conheça a sua história, é importantíssimo. Como é que você vai saber para onde você vai se você não sabe de onde você veio? E eu queria comentar um negócio, pensando em desdobramentos, para além do filme, porque é o que acontece. No filme, igual a gente falou, a gente trabalha com personagens reais e alguns ficcionados. E aí alguns personagens reais são pessoas que têm alguma atuação lá na comunidade, igual escola, movimentos de carnaval, centros culturais e por aí vai, né? E aí pensando quanto que esses sujeitos foram levando essa iniciativa que surge nessa equipe, mas não se fecha na gente, né? Não se fecha em nós. A gente pode compartilhar duas iniciativas super legais, que eu fiquei muito satisfeita. Não, duas não, foram três, acho que tem até mais, só que eu não sei, assim, eu não estou acompanhando, não tem tempo. Foram três iniciativas que se desdobraram do Matriarcas, assim, que foi os 100 anos do Aglomerado da Serra, que é uma escola, que foi a Escola Municipal Edson Pisani, de uma parceira nossa, que é a Floricena, que organizou, dizem que foi lindo, aí eles mobilizaram os alunos a reunir fotos antigas da comunidade, fizeram um grande mural lá, para mostrar que essa comunidade tem história. Ela falou assim, gente, eu nasci aqui, me criei aqui e nunca tinha pensado em fazer um trabalho como esse de resgate mesmo da história, né? E aí ela fala que foi muito bacana, que aí ela descobriu que pelo menos umas 3 gerações de famílias estudaram nessa escola. Então resgatar essas fotos antigas, de quando a comunidade era num barranco, e aí emerge um tanto de luta exatamente para instalar esse equipamento lá, né? Isso é histórico, né? Porque é uma conquista, não é só o equipamento, é uma conquista. E ela contando o quanto que isso foi importante. Inclusive ela está dentro do filme, contando de outra conquista que a gente não vai falar agora, né? Sem spoiler. Sem spoiler. Aí tem o outro que foi do seu vizinho. Você quer comentar, Gabi? Do seu vizinho, eles... Em 2000, agora estou em dúvida se foi ano passado. Foi ano passado. Ano passado. 2019. Eles, inspirados nessa história do Matriarcas, resolveram ter o tema do carnaval. Não foi só o Matriarcas, teve toda uma conjuntura, porque em 2018 teve uma série de ações da comunidade, falando dos 100 anos do Aglomerado da Serra. Então não foi só o Matriarcas que de alguma forma provocou isso. Disso eu sei, assim. Mas em 2019, o tema do bloco de carnaval foi os 100 anos da comunidade. E foi a coisa mais linda, aquelas senhorinhas lá, as vizinhas das cantigas, descendo com as saias assim vermelhas, umas blusas de chita, os cabelos assim amarrados, cantando as músicas que elas criaram as músicas para homenagear a comunidade delas. Isso foi muito lindo. Isso foi descendo a Mendiçai, estava assim, ó, cheio, todo mundo cantando algumas dessas músicas. Acho que foram umas 3, 4 músicas. E uma outra iniciativa que aí já diz respeito aos equipamentos, né? Que foi o CRAS, foram os 2 CRAS, olha que legal isso. Os equipamentos também, né, serem provocados. Os equipamentos? Equipamentos públicos, tipo... Centro Cultural, Isso. CRAS, porque a gente também teve, nessa produção do filme, a gente teve um contato com eles também, direto. Isso, quais foram as instituições, acho que a gente pode contar sobre isso. E aí, alguns desses equipamentos que foram os CRAS, Centro de Referência em Assistência Social, eles idealizaram um projeto chamado Cartografia da Memória, né, e me chamaram, tal, porque além de estar no filme como diretora, como produtora junto com a Gabi, eu também sou pesquisadora, né, faço mestrado sobre a história do Aglomerado da Serra, exatamente para poder provocar um diálogo com as senhoras que sabem muito mais sobre a história do aglomerado do que eu, em que elas se reuniam, sabe para quê? Para contar história. Então isso assim, eu sei de outras iniciativas que estão acontecendo lá na comunidade, mas essas 3 foram as que mais dialogaram com o filme, porque
acabou que algumas coisas entraram dentro do filme também. Não com a dimensão, com a proporção, né, que... Você está comentando isso aí das histórias, principalmente essa época das senhoras, a gente está falando aí dos anos 80, que elas contam a história lá dos anos 70, 80, 90, né? Ou mais, né? Ou mais, né? Porque as gerações antiga entre aspas, né? Vamos falar, essas gerações, ela não teve contato com a internet que a gente tem hoje. É verdade. Com a fotografia fácil, que poder, né? O pessoal, qualquer coisa que foto e tal. Então, assim, o único registro que a gente tem é a palavra dessas pessoas. Né? Então, assim, por isso que eu vejo a profundidade das ideias suas, do projeto. E também, porque também não é só você fala assim, estão gravando um filme na comunidade, então é tiro, é polícia correndo. Então, se desconstruir essa ideia também, né? Porque se a gente pensa na internet, um filme sobre uma favela tal, com certeza vai ter alguma coisa onde conflito. Só conflito, polícia, bandido, tal. E eu, assim, o projeto seus, o longa-metragem seus, são maravilhosos por causa disso. Vai muito além disso. Muito além disso, é a visão de quem está lá dentro também. E dentro dessa ideia também, desse mesmo comentário que eu fiz aqui, o pessoal que faz rap, eles comentam demais. Eu entrevisto, o pessoal fala assim, que o molequinho viu fazendo rap, lá, ó, eu tô doido pra fazer rap também. O outro lá, os caras ficam loucos. Agora vocês, quando vocês estavam filmando, passando com equipamento, teve essa ideia da molecada, olha que legal, olha lá, tal. O que vocês vão fazer? É filme? Quando eu crescer... Né? Mas não teve alguma história assim? Teve. Cinema, audiovisual, no geral, é uma arte muito inacessível. Assim. Hoje já está mais popularizada por causa de celulares e tal, mas ainda assim é um pouco inacessível. Quando esses moradores veem a gente, que também que são desse espaço também, neste lugar, assim, é muito importante, sabe? A questão de criar referência mesmo, assim, da pessoa entender que ela pode fazer isso também. Isso não é uma coisa inacessível. A gente dá um jeito, a gente se vira, comprar a câmera de 10 vezes. Não é essa história. Mas é isso, assim. Nada é dado. A mesma coisa que a Ci falou, assim, a gente não vê o nome das mulheres nas referências dos livros e tal. Faltou essa referência, que a gente seja essa referência agora nesse sentido, sabe? Tipo assim, vamos fazer? Vamos pegar e vamos fazer? Bom, então, assim, houve casos, muitas crianças ajudaram a gente durante o processo todo. No ensaio da Carol? Foi. Ensaio da Carol, gravação. Isso, foi, muitas crianças ajudaram a gente, assim. E é isso, teve essa identificação, sim. E isso é muito importante, acho, pra gente, assim, é o que faz sentido no final, né? É uma das coisas que faz sentido. Senão, Nós estamos chegando ao final da entrevista. É por gentileza as duas, um breve, para quem não é da Serra e para quem é da Serra, por que assistir? Pode começar aí, Gabi, depois eu complemento. Para quem é de lá primeiro e depois para quem não é de lá. Para quem é de lá tem que assistir, que é para isso, reconhecimento da sua história, saber de onde você veio, de onde essa comunidade linda veio, onde que ela começou e quem sustenta ela mesmo, assim, quem carrega ela nos braços. Enfim, e para quem é de fora, para ter respeito mesmo, né? Com a história do outro, saber escutar o outro, não supor as coisas, mas assim, de ter esse olhar carinhoso com esse espaço que muitas vezes é subjugado, né? Enfim, mas é isso. Por que assistir, né? Para que assistir, por que assistir? Para se inspirar, a história do aglomerado da Serra não se restringe a matriarcas da Serra. O Matriarcas é apenas um recorte feminino, interseccional, né? Amoroso, afetuoso e político sobre a história de formação dessa comunidade. E a gente acredita que com experiências como essas, né? Quanto Matriarca, Seu Vizinho, lá do Edson Pisani, Mulheres da Quebrada, Morro em Cena, me ajuda dentre os... Gotas de Cuidado já foi? Oi? Gotas de Cuidado? Gotas de Cuidado, dentre inúmeras outras iniciativas, as pessoas comecem a prestar atenção o quanto que essas narrativas negras e femininas são apagadas da história da cidade. Os nossos nomes ainda não figuram com tanto destaque em livros. Isso tem um porquê, existe um projeto de apagamento. Quanto a essas narrativas femininas, a gente sabe que
o Brasil, né, a sua parcela dentro dessa pirâmide social é formada majoritariamente por mulheres, e a gente sabe o porquê dessas histórias serem apagadas, né? Então a gente quer exatamente desconstruir isso e provocar as pessoas a partir dessa pequena contribuição. A gente acha que é muito pequena e diante das possibilidades que as pessoas têm inventado antes de nós, durante esse período que a gente está, e com certeza vai vir um tanto de outras meninas que a gente vai ter a alegria de conhecer e que vão estar aí, ó, exatamente carregando suas câmeras nas costas, sua mochila, seu celular, seu computador para contar suas narrativas. Vai ser narrativa, sei lá, sobre skate, sobre moda, sobre política, e a gente acredita muito nisso. Então, é para isso que a gente gostaria muito de convidar vocês, assim que o filme ficar pronto, né, termos essa pré-estreia que vai ser lá no Aglomerado da Serra, convidá-los a se inspirarem e fazer essa rede de trajetórias de mulheres. Então é isso, pessoal. Ficamos aqui com mais uma da noite. Muito obrigado. Satisfação, muito obrigado mesmo, tá, pessoal? E até mais, pessoal. Obrigadão. Até mais.